Graça e paz da parte de Cristo, queridos irmãos, familiares, amigos. Nós estamos juntos nesta ocasião para mais uma vez celebrarmos a este Deus. E que maravilha que este isolamento não nos impede de nos unirmos, ao menos virtual e espiritualmente, para exaltarmos, para nos prostrarmos, para nos extasiarmos perante o Deus triuno que dá sentido à nossa vida. O Deus de toda glória, o Cristo Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Espírito da verdade que habita em nós. E que bom que Deus não é somente um Senhor majestoso, tremendo em poder e que existe nas alturas, mas é o nosso Paizinho querido que se digna estar conosco, comungar com sua igreja por meio de Cristo e seu Espírito. Então desfrutemos da maravilhosa presença de Deus entre nós, enquanto em comunhão celebramos ao seu nome. Oremos. Pai bendito, é muito bom estarmos na Tua presença nesta ocasião, desfrutando desse Deus que, embora seja majestoso, grande, tremendo, digno de honra, glória e exaltação, mas que convive conosco, que comunga conosco, que está ao nosso lado neste momento. Clamamos para que esse culto seja realmente agradável e chegue às Tuas narinas como uma oferta suave. E também clamamos para que nós sejamos edificados, fortalecidos, transformados, libertos, salvos pela Tua ministração nesta ocasião. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pelo que nós já falamos, já ficou a dica de que o tema do nosso culto hoje é reunidos para adorar e desfrutar de Deus. Então aproveite esse louvor para contemplar a beleza e grandeza de Deus e expressar adoração a Ele em espírito e em verdade. Fazendo com as palmas. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Digno de receber honra. Santo, 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 santo é o Senhor. Declare digno, digno de receber glória, digno de receber honra, digno de receber. Então louve, 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 levante as mãos, exalte, exalte.
Seja bem-vindo ao PIBPA News, edição quarentena. E neste tempo não podemos ficar parados, então fique atento às nossas atividades. Segunda-feira, às 19 horas, temos o Papo de Homem. Às 20 horas e 30 minutos, temos o Entre Elas, um espaço somente para as mulheres. Terça-feira, temos live com a nossa juventude às 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor. Quinta-feira, 21 horas, Papo de Família. Sexta-feira, encontro bíblico às 19 horas. Sábado, Tarde Kids às 16 horas e às 20 horas Plantão UNAD, um espaço só para adolescentes. E temos um encontro marcado, todos os domingos às 10 e às 19 horas. Se você ainda não participou de alguma dessas atividades, participe, ore e convide. Será uma bênção para você e para a sua família. E para participar, fique atento às nossas mídias sociais. Este foi mais um PIBPA News, edição quarentena. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 13, diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mais uma vez, queridos, de todo o coração, adoremos ao Rei Eterno por meio desta canção. Cante comigo. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui para adorar, Deus de graça e favor, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão, sim és tu, sim és tu, Santo. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Uma das formas de nós adorarmos, de nós servirmos ao nosso Deus é por meio dos nossos bens. E em Provérbios, capítulo 3, verso 9, diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então vamos aproveitar este momento para dedicar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Você pode fazê-lo por meio de depósito ou de transferência bancária para esta conta que aparece aqui na tela. Ou então, se você preferir, com os devidos cuidados, você pode também, se for o caso, separar seu dízimo, seu envelope e se dirigir ao templo da PIB do Parque Anchieta e depositar no horário comercial de preferência lá no gasofilácio diretamente no nosso prédio. Tá? Se você já fez o seu depósito, se já dedicou, nesse momento não deixe de celebrar também, celebre pelo privilégio de participar financeiramente desse tão mega projeto que é a expansão do reino de Deus na Terra por meio da igreja. Aí não esqueça de uma coisa, nós estamos também com a oportunidade de contribuir com a oferta para missões mundiais. Enquanto nós vamos cantar, nós vamos também nos confraternizar. Você não poderá cumprimentar o seu irmão pessoalmente, mas poderá neste momento postar no chat desta celebração uma palavra de carinho, de amor, de louvor a Deus pela vida do seu irmão que está cultuando, mesmo à distância, juntamente com você neste momento. Oh Senhor, como é bom pertencer a um Deus que trabalha por aqueles que em Ti esperam.
Nós esperamos em Ti, nós cremos em Ti, descansamos em Ti, ó Deus. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu louvarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu sei, Senhor. Minha alma Espírito Santo de Deus, está Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. segura Quieta, Senhor, a nossa alma. Libera sobre nós a tua em paz. Ti. Libera, Senhor, sobre a nossa nação a sua paz. Sabes bem Oh, Tu és o nosso Deus. Tu és que o nosso em Deus. Cristo firme Eu está. creio, Senhor, eu creio. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu louvarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Queridos, no Salmo 22, versículo 3, nós lemos assim: Pois Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores de Israel. Isso nos dá a certeza e a alegria de saber que não apenas estamos nós nos confraternizando entre nós, mas Deus também faz parte dessa nossa celebração em comunhão, pois Ele habita no meio dos louvores. Glória a Deus, aleluia! Então desfrutemos de sua doce comunhão, inclusive aproveitando para ouvir sua voz por meio da mensagem da palavra que será pregada nesse momento. Abra o seu coração para o que Deus quer falar para você. Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos. Bom estarmos uma vez mais participando deste culto, desse momento de reflexão, de meditação na Santa Palavra do Pai Celestial. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 55, onde leremos do versículo 1 ao versículo 7. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 7. Este maravilhoso texto que nos fala sobre o convite da graça de Deus, sobre um convite incomparável, sobre a conclamação de Deus para a aceitação da salvação. Ouçamos o texto. Ó vós,
Todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A queda do primeiro casal no Jardim do Éden abriu o caminho do homem para uma vida de insatisfação. Insatisfação espiritual. Para uma vida de vazio. Para uma vida de falta de sentido. Em verdade, a queda abriu o caminho para uma vida verdadeiramente infeliz, destituída daquela beleza, daquela felicidade, daquela paz, daquela alegria, daquele amor que o primeiro casal vivenciou antes de pecar e que Deus tinha planejado propiciar a toda a humanidade. Era de se esperar que, a partir deste momento, a humanidade se voltasse para Deus como que pedindo uma segunda chance, como que dizendo: Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós contrariamos a tua vontade, nós seguimos os nossos próprios caminhos, dá-nos uma segunda chance, ó Deus, renova os teus propósitos para nós, abençoa-nos, torna-nos felizes outra vez. Era de se esperar que o ser humano se colocasse diante de Deus como aquele que ele realmente é, como um ser necessitado, carente e dependente da graça. Mas, infelizmente, o que se notou foi exatamente o oposto. A história da humanidade mostra o homem tentando engendrar os seus próprios caminhos. E mesmo quando ciente que está caminhando para a destruição, ele tenta por si mesmo transformar a sua realidade. Ou então, ele continua como alguém que quer destruir-se a si mesmo. O ser humano, infelizmente, não se deu conta de que ele por si só não pode mudar a sua vida, de que ele por si só não subsiste, e de que para ele
ser verdadeiramente feliz, ele carece do auxílio de Deus. Para escapar da condenação, ele precisa aceitar a salvação de Deus. É exatamente em razão desta dureza do coração humano que o Senhor Deus, através da sua palavra, vem ao encontro do homem para lhe fazer este convite. E diríamos nós, muito mais do que um convite, um verdadeiro apelo, uma verdadeira conclamação. Parece estranho, mas é isto mesmo. Aquele que não precisa do ser humano, aquele que não depende do ser humano, aquele que é santo, que é puro, que é poderoso, é exatamente este ser, que é o nosso Deus, que vem ao encontro do ser dependente, necessitado, perdido, para lhe oferecer de maneira gratuita a salvação. Esta verdade está expressa no texto que lemos. Texto onde Deus, através do profeta Isaías, diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Ó vós todos que não tendes dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro vinho e leite. A figura da água, a figura do vinho, a figura do leite, a figura de alimentações que faltavam na mesa do povo judeu, serve para ilustrar uma verdade espiritual profunda. A verdade de que todo ser humano que ainda não entregou a sua alma a Cristo Jesus, todo ser humano que ainda se encontra separado de Deus, é alguém que experimenta uma profunda insatisfação espiritual. O povo judeu estava assim. Alguém diria, mas eles não eram religiosos? Eram sim. Aquelas pessoas eram religiosas. E muitas delas religiosas sinceras. Eles não falavam em nome de Deus e não criam em Deus? Sim. Eles não iam ao templo e não ofereciam holocaustos? Sim. Eles não cumpriam regras religiosas? Sim. Dentre eles não se encontravam inúmeras pessoas sinceras, honestas, corretas, dignas, boas? Sim. Mas por que então elas eram insatisfeitas espiritualmente? Porque a Bíblia declara, queridos, que as nossas boas obras, as nossas boas ações, a nossa religiosidade, as nossas crenças, a nossa aceitação a princípios não substituem a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é algo essencialmente fundamental. E se alguém é religioso, e existem muitas pessoas religiosas, mas ainda não tem comunhão com Deus, esta pessoa vai experimentar uma profunda fome espiritual, uma profunda sede espiritual, uma necessidade que elas mesmas muitas vezes não sabem como explicar.
E não raro, muitas delas chegam a dizer: porque eu estou vivendo isto? Porque eu estou vivendo este vazio. Não há como estar quieto. Não há como estar tranquilo quando a gente está com sede. Quando a gente está com aquela sede terrível, tremenda. Não há como estar tranquilo quando a gente está com fome. Aquela fome que corrói. Não, não há. A gente só encontra descanso e paz quando a sede, quando a fome é satisfeita. Quando a sede e a fome, essas duas coisas são satisfeitas. Se isto não acontecer, queridos, a gente não tem descanso. Era exatamente assim que estava o povo judeu. E eu diria que, sem dúvida nenhuma, é também assim que muitas pessoas estão hoje. Vivenciando, queridos, esta tremenda insatisfação. Esse tremendo vazio. E o pior de tudo, correndo aqui e ali, tentando satisfazer este vazio e não encontrando, porque era exatamente isso que também estava acontecendo com aquele povo. E o próprio Deus, através do profeta, salienta isso dizendo: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ou seja, vocês estão gastando os recursos que vocês têm por nada. De nada tem valido. O pouco de recursos que vocês ainda possuem, vocês estão gastando, vocês estão jogando fora. Ah, queridos, a alma afastada de Deus, o ser afastado de Deus, não raro ele tenta satisfazer este vazio, ou preencher este vazio espiritual com tantas coisas. Com tantas coisas. Há quem tente satisfazer este vazio interior com conquistas pessoais. E ele luta, estabelece para si mesmo alguns alvos. E muitas vezes ele sonha isso dizendo: no dia, na hora, no momento em que eu atingir isto, eu estarei plenamente satisfeito. E a experiência mostra que muitos deles se frustram. Porque no exato momento em que eles conseguem aquilo que tanto sonharam, eles descobrem que continuam vazios. Descobrem que a sua vida, a sua alma, o seu ser continua vazio. Isto porque, queridos, Deus é insubstituível. Não importa, e eu diria e vou dizer uma vez mais, nada substitui Deus em nossa vida. A religião não substitui Deus. A igreja não substitui Deus. As boas obras não substituem Deus. A nossa sinceridade não substitui Deus. As nossas práticas religiosas não substituem Deus. Deus é insubstituível. Ou a gente se encontra com Ele por meio de Cristo, ou o vazio vai continuar a corroer o nosso coração. Talvez você insista dizendo: mas pastor, mas será que uma boa pessoa, uma pessoa que faz coisas boas, corretas, será que ela não terá um meio de preencher o vazio do seu coração? E eu diria uma vez mais: não. A história bíblica nos fala de um homem que era muito zeloso.
Era um homem que levava a vida religiosa a sério. Era um homem sincero, mas que, por vários e vários anos, experimentou esse vazio no seu coração, até o dia que ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, e essa pessoa foi Saulo de Tarso. Gastar os recursos, gastar o que você tem, gastar a sua esperança, gastar tudo aquilo que você tem em coisas que não vai satisfazer, é loucura. E por isso Deus diz: por que você está gastando o seu dinheiro? E ao falar em dinheiro, repito, ele estava falando em recursos. Por que você está gastando o que você tem, depositando a sua fé em seres humanos, em ídolos, em igrejas, em líderes religiosos? Por quê? Não faça isto. Não gaste os seus recursos inutilmente. Mas, além de dizer isto, o Senhor Deus, além de mostrar que a alma sem Ele é uma alma vazia, é uma alma necessitada, é uma alma insatisfeita, o Senhor também diz, queridos, que para experimentar a verdadeira satisfação, há necessidade de que a criatura humana tome algumas atitudes. E essas atitudes estão descritas aqui em nosso texto. A primeira delas, Deus diz: ouvi-me. Ou seja, levem as minhas palavras a sério. Levem o meu apelo a sério. Encarem a minha conclamação de maneira séria. O problema de muitas pessoas não é que elas jamais tenham ouvido a palavra de Deus. O problema de muitas pessoas não é que elas não tenham sentido Deus falando ao seu coração. O problema de muitas pessoas não é que elas não tenham sentido o Espírito Santo de Deus tocar lá no seu coração, iluminar a sua mente, iluminar o seu entendimento, torná-las conscientes da sua condição. Não, o problema de muitas pessoas não é este. O problema de muitas pessoas é não levar essas coisas a sério. É não levar Deus a sério. É não reconhecer com seriedade a voz de Deus, a palavra de Deus. Reconhecer que quem está falando é o Senhor do céu e da terra, é aquele que não mente, é aquele que ama o ser humano, é aquele que está em busca do ser humano, é aquele que não quer que o ser humano se perca, é aquele que quer salvá-lo. Por isso, a primeira coisa que Deus diz é: ouvi-me. Ouvi-me. Me leve a sério. Atente para aquilo que eu estou falando. Reconheça como verdade a verdade que vocês estão ouvindo. Mas a segunda coisa que o texto diz não é apenas para que você ouça, para que o ser humano ouça, mas ele também diz: deixe o ímpio o seu caminho. E aí ele está falando em termos de arrependimento. Ou seja, arrependa-se. Deixe que, através da ação do meu Espírito em suas vidas, em suas mentes, vocês sejam mudados e transformados. É o arrependimento sincero.
o arrependimento de não estar com Deus, o arrependimento de não ter ouvido a palavra de Deus, o arrependimento de ter tentado engendrar os seus próprios caminhos. Arrependa-se. Arrependa-se. Mas não apenas isto. Além de arrepender-se, volte-se para Deus. E então é necessário que a criatura humana, que deu ouvidos à voz de Deus, que se arrependeu dos seus pecados, que agora ela se volte para Deus. Ela passe a olhar para Deus e, através da fé, suplique o perdão para os seus pecados, ouvir, arrepender, voltar-se para Deus. Fazer isto quando? Essa é a outra questão. Não depois que você resolve os seus problemas, não depois que a criatura humana resolva as suas dificuldades, não. É fazer isto no instante em que a pessoa ouvir a voz de Deus e se sentir tocado pelo Espírito Santo, e é por isso que o texto diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ouvir, arrepender-se, voltar-se para Deus e buscar ao Senhor de todo o coração, buscá-lo. Fazer isto no tempo oportuno. Isto porque nem sempre nós teremos a oportunidade. Chegará o dia em que a porta da oportunidade, a porta da salvação será fechada. E o privilégio que até então nós tivemos de nos voltarmos para Ele, de recebê-lo, de estabelecer com Ele uma nova relação, essa porta será fechada. Então, o que Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto você pode. Invocai-o enquanto você sente que Ele está perto de você. E o que vai acontecer? O próprio Deus diz: ouvi-me e a vossa alma viverá. A alma afastada de Deus, ela está caminhando para a morte. A alma afastada de Deus está caminhando para a destruição. A alma afastada de Deus está caminhando para o sofrimento eterno. Só há um meio da alma do ser humano experimentar a verdadeira vida: ouvindo a voz de Deus, buscando em tempo oportuno, recebendo o perdão dele por meio de Cristo. Por isso, nesta oportunidade em que você pode ouvir este convite de Deus, qual a melhor atitude que você poderia tomar, senão a de dizer: eu aceito esse convite? Porque esta é a atitude de alguém agradecido, de um ser que reconhece a bondade e o amor daquele que o convidou. É a atitude daquele que crê nas promessas daquele que o chamou. É a atitude
daquele que agradece aquele que, impulsionado pela sua misericórdia, veio ao seu encontro. Então tome essa decisão hoje. Não finja que não ouviu a voz de Deus. Vença os obstáculos, vença os impedimentos, vença as barreiras, vença as dúvidas, vença os temores. Peça isso a Deus e, através da fé, diga: ó Deus, eu quero, nesta hora, receber a tua salvação. Esta salvação graciosa, essa salvação maravilhosa, miraculosa, esta salvação eterna. Eu a quero para mim. Você quer isto? Vamos orar? E nesta oração você terá a oportunidade de dizer exatamente isto para Deus. Você terá o privilégio de dizer ao Senhor que você aceita este convite de graça, que através da fé em Jesus Cristo, você está se voltando para Ele, com o propósito de segui-lo, com o propósito de servi-lo, com o propósito de ser dele para toda a eternidade. Ore então. Senhor, eu quero nesta hora, através da fé, declarar que recebo este convite do Senhor, que aceito este convite do Senhor e que nesta noite recebo Jesus, por meio de quem o Senhor há de me salvar como meu Salvador pessoal. Eu assim oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, ao finalizar esta mensagem, agradecer a você por esses momentos em que você nos honrou com a sua audiência, convidá-lo para participar do culto que estaremos prestando ao Pai Celestial na próxima quarta-feira. Ao longo de toda a semana temos atividades, como você já ouviu, e dentre essas o culto de oração, de estudo bíblico, que realizaremos na próxima quarta-feira, às 20 horas, bem como para outras atividades de nossa igreja. Gostaríamos também que, se você desejar entrar em contato conosco, ligue para o nosso telefone, o telefone de nossa igreja, 2455-6113. Teremos o privilégio de ouvi-lo, de ouvi-la, de contactar com você e de, mercê da graça de Deus, sermos bênçãos em sua vida. Que Deus abençoe você e que tenha uma boa semana. Amém. Glória a Deus pelo privilégio que tivemos de nos alimentarmos da palavra, de adorar e celebrar juntos e de nos deleitarmos na presença do nosso grande Deus.
Mas não esqueça, o culto continua na vida. Então aproveita para participar das demais atividades programadas. Reúna também a sua família para participar do relógio de oração todos os dias, conforme o horário que mais convier para você e para a sua família. Os horários que nós estamos propondo é de 6 horas da manhã, 12 horas meio-dia, 18 horas ou à meia-noite, 0 hora. Ore, por gentileza, pelo nosso país, pelas autoridades, pelos brasileiros. Clame ao Senhor por esse momento de pandemia para que nós o superemos e voltemos ainda mais fortalecidos como nação e como igreja. E que a graça e a paz do Senhor Jesus nunca se afastem da sua vida, da sua casa, da sua família. Foi um prazer cultuarmos juntos. Até o próximo encontro, em nome de Jesus. A paz.